Fala pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estou aqui na Suno, me juntei aqui com o Marcos, né? Seja bem-vindo aí, Marcos. Boa noite também. Muito obrigado, é um prazer aqui, nosso primeiro conteúdo juntos. Vai ser Isso. bastante interessante aí para a gente passar bastante conhecimento. E aí nós preparamos um conteúdo riquíssimo assim para vocês, né? Que querem começar a investir, que são 6 passos para que vocês comecem a investir, né? Então na nossa primeira aula a gente vai falar bastante disso, então prestem muita atenção, escrevam aí, anotem todas as dicas que tem muito mais pela frente. Bom, como tudo na vida, quando você ainda não sabe de algo, o primeiro passo é sempre você estudar. Então é você buscar conhecimento, é você buscar até conforto atrás desse conhecimento para entender mais desse novo assunto, que no caso aqui a gente vai falar sobre investimento. Tem vários tipos de investimento, várias formas de você investir. A gente vai passar aqui algumas dicas de como você pode abordar esse assunto, mas o primeiro, início de tudo, é você se organizar. Então, vamos buscar entender como que a gente pode fazer isso. Não adianta a gente querer investir, mas não saber cuidar do dinheiro. Então, não adianta a gente querer tirar a água do barco, mas tem um furo ali, a água entrando e você afundando. Você precisa primeiro tapar o buraco para depois conseguir tirar a água do barco. Então, basicamente, o primeiro passo é você se organizar financeiramente. Então, é você saber quanto que você gasta, saber quanto você ganha. Se você é uma pessoa endividada, você lidar com essas dívidas para você conseguir estabelecer a fundação da sua vida financeira. Concorda? Concordo, e assim, já vai bem de encontro mesmo com o segundo passo, né? O Marcos até comentou um pouco dele, que é a questão da organização aí da sua saúde financeira. Por exemplo, não adianta você querer começar a investir estando cheio de dívidas, né? Sem saber controlar o seu dinheiro, sem saber o quanto que entra, o quanto que sai, porque na maioria das vezes o que você vai ganhar com investimentos, ele ainda é inferior aos juros que você vai pagar ali de dívidas e etc e tal. Então, por isso que é muito importante que você aí organize a sua vida financeira como segundo passo para começar nesse mundo dos investimentos. É até um ponto, né? Que tem algumas pessoas, quando elas vão atropelando esses passos e vão direto para o investimento, elas podem acabar, primeiro, errando. Segundo, por não ter feito toda essa fundação, organização, se preparado, vai errar também na questão dos investimentos. Pode precisar do dinheiro, aí tem que sair do investimento, aí realiza prejuízos, aí perde dinheiro e depois a culpa é do investimento. Mas, na verdade, no fim do dia, a culpa era a falta de organização, a falta de preparação. Então, assim, gaste muito tempo, muita dedicação nesses primeiros passos, porque depois dali para frente vai ser tudo mais tranquilo, tudo mais fácil para você investir com conforto, que é aquele teste do travesseiro. Então, se você vai lá no fim do dia, consegue deitar na sua cama, colocar a cabeça no travesseiro e tá super tranquilo de como está a sua vida financeira, então é missão cumprida. Então, gaste bastante esforço e dedicação nessa parte, essa jornada como investidor. E daí um próximo passo seria, acho que é o primeiro passo de fato para a gente entrar no investimento, é abrir conta em uma corretora. Talvez até você já tenha uma conta na corretora, porque tem muitos bancos que já têm ali ligado na própria conta corrente uma conta de investimento, né? A corretora em si. Então você pode acessá-la, mas sempre tem também corretoras independentes. Inclusive a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas basicamente você vai precisar criar uma conta, ou seja, num banco com corretora, numa corretora independente, para você acessar os investimentos. Aí, daqui a pouco a gente fala mais sobre a variedade de investimentos, mas a corretora será o caminho pelo qual você vai acessá-los. Isso, porque até passando para o nosso próximo passo, né, a questão da reserva de emergência, não vai influenciar muito de uma corretora para outra, mas quando a gente for dar os próximos passos além, né, falando de fundos imobiliários, ações, outros investimentos, existem corretoras que cobram taxas, corretoras que não cobram. Então, por isso que é muito importante você entender ali a corretora que você está. A gente vai passar um pouco disso também. Mas logo após você abrir conta na corretora, também, né, você tem que ter a sua reservinha de emergência. A gente vai explicar certinho como que funciona e por aí vai. Mas a reserva é basicamente aquilo que pode te sustentar por algum período ali se você passar por determinadas dificuldades, né? Como o próprio nome dela já diz, uma emergência. E por isso ela tem que ter segurança, tem que ser uma questão que tenha ali liquidez, você possa sacar, retirar bem como você quiser. E é após fazer essa sua reserva de emergência que você vai, de fato, realizar outros investimentos. Exato. E depois que você faz a sua reserva de emergência, você vai investir. Mas aonde você vai investir? Como você vai investir? Por quanto tempo você vai investir? Então, um passo super importante é você entender, primeiro, o que você quer. Quais são os seus objetivos? Quando que você pretende usar esse dinheiro? É para comprar um carro? É para viajar? É para atingir a liberdade financeira? Você precisa entender aonde você quer chegar. Entendendo aonde você quer chegar, você forma a sua estratégia de como você vai chegar lá. Então você entender um pouquinho mais sobre o seu perfil de risco, entender um pouquinho mais do que você gosta, quais são os tipos de investimento que te atraem mais, é imóvel, é empresa, é renda fixa, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas tem várias coisas que você pode acessar nos investimentos e você primeiro, antes de conseguir realmente de fato escolher, você precisa entender o que você gosta, o que você prefere, o que você tem mais afinidade e conforto. Depois que você seleciona, né, que você descobre esse seu perfil de investidor, não sei como que vocês estão aí
mas principalmente se você nunca investiu, se você está ouvindo falar sobre investimentos pela primeira vez, vai parecer que está tudo muito bagunçado ainda, né? Isso que a gente está no comecinho, aí vai vir renda fixa, ações, fundos imobiliários e por aí vai, mas logo depois que você descobre esse perfil, é muito importante que você busque ali informação, que você busque um guia facilitador. Por quê? Porque pessoas mais experientes, que já passaram aí anos no mercado, né, que já lidaram com crises, momentos de alta, momentos de baixa, elas estão aqui para te ajudar. Algo que era muito difícil de acontecer antigamente, hoje tem em vasta comunicação aí em todas as redes sociais, então é muito importante que você busque esse guia facilitador, alguém que vai realmente te ajudar, o conteúdo que vai realmente te agregar e te fazer chegar mais longe com menos tempo. A gente sabe que hoje tempo vale mais do que praticamente qualquer coisa. Quantas coisas a gente deixa de fazer porque a gente não tem tempo? E o dinheiro, os investimentos hoje compram o seu tempo do futuro. Então, quanto antes você chegar, quanto antes você começar, antes você chega lá e pode desfrutar mais. Uma coisa legal é que, sobre esse assunto, que eu sempre falo que você tem que investir onde você entende. Se você não entende, você não deveria investir, pelo menos até você aprender alguma coisa. Só que aí vem esse ponto. Quando você tem uma ajuda, seja de um material escrito, seja de uma ajuda de uma pessoa física realmente te ajudando ali, você consegue acelerar esse passo. Então, enquanto você estuda, para você entender, para você conseguir fazer sua análise, tem uma pessoa que já estudou te ajudando. Então, você já começa mais rápido do que você começaria antes, do zero, para entender todo tipo de investimento. Pensa que nem você falou, né? Tem muita gente no mercado já há muitos anos, se especializou em várias áreas. Imagina você querendo entender todo tipo de investimento a nível de um especialista, de um analista, quanto tempo você não vai demorar, se você conseguir, porque é bastante coisa. Então, assim, uma forma de ajudar você é justamente tendo a ajuda dessas pessoas que já passaram por esses momentos, que estudam e acompanham todos os dias. Nós passamos aqui pelos 6 passos, nós vamos explicar cada um deles melhor para vocês, mas passando por esses 6 passos, você chega aí no seu primeiro investimento, naquele primeiro investimento que você vai ter feito, depois seguir todos os passos, ou seja, um investimento responsável, que você conhece, você entende todos os riscos dele. Mas vamos falar mais disso um pouquinho para frente. Então, só para já dar algumas ideias para vocês de materiais que vocês podem usar para você já ir aprendendo um pouco mais sobre investimento, educação financeira, tipos específicos de investimento também, estratégias de investimento. Aqui na Suno a gente tem muitos conteúdos, muitos materiais que ajudam você a investir. A gente tem mais de uma dúzia de livros publicados, sejam físicos, sejam e-books. Na verdade, se eu contar e-book aqui, eu perdi a conta já de quantos tem. A gente tem muito conteúdo. A gente também faz vários conteúdos em rede social. Então, no YouTube, a gente tem vários canais também, da Suno, do Thiago, do Professor Baroni. São canais grandes passando conteúdo para você sobre investimentos em geral e também investimentos bem mais específicos. Então, anota tudo aí. Na tela vocês estão vendo algumas opções de livros que vão ajudar você a começar a investir, a começar a se aventurar nesse mundo do investimento, mundo do dinheiro, para no fim do dia você atingir a sua liberdade financeira e qualquer outro objetivo que você tenha. Então, para começar, o que a gente precisa fazer? Igual nós já trouxemos ali um pouquinho sobre os passos dessa nossa aula, nós precisamos quitar as dívidas, tá bom? E não adianta, por que nós precisamos quitar as dívidas, pessoal? Primeiro, por conta da questão dos juros, né? Geralmente os juros das dívidas são muito mais, não vou nem falar abusivos, mas maiores do que os juros que você vai ganhar com os investimentos, tá bom? Então é muito importante que você quite essas dívidas antes e se organize financeiramente. Por quê? Como vocês podem ver aqui na tela, nós temos 3 exemplos, tá bom? Exemplo do David, do João e da Maria, né? Cada um com um formato de investimento diferente. Então, por exemplo, o João, ele investiu ali 50 mil, mas ele não fez aportes mensais. Ele só colocou 50 mil ali e não fez aportes mensais, né? O João colocou 10 mil reais e fez aportes mensais de 500 reais, tá? Com a mesma rentabilidade do David. Já a Maria não colocou nada inicialmente, né? Não são todos que têm um valor inicial para colocar e não tem nenhum problema nisso. Porém, ela fez aportes mensais de R$1.000 com uma rentabilidade ainda menor. E aqui a gente pergunta, quem que vocês acham que terá uma rentabilidade maior, um maior acúmulo de patrimônio nos próximos 10 anos, né? Respeitadas essas rentabilidades que nós colocamos, tá? E vocês vão perceber que a pessoa que vai ter acumulado mais dinheiro nesse período é a Maria. Por quê? Porque ela conseguiu se organizar financeiramente de uma forma onde todos os meses ela estava colocando dinheiro, ela estava investindo dinheiro, ou seja, isso já se tornou parte da rotina dela e é essa parte da rotina, essa organização financeira que vai levar ela cada vez mais perto da liberdade financeira, daquilo que a gente fala de viver de renda no futuro, né? E que todo mundo acha, muitos acham, na verdade, que está muito longe, mas na verdade não é. Como foi mostrado aqui, você nem precisa começar com o patrimônio inicial, você nem precisa ter
a maior das rentabilidades. O que basta é uma constância, uma consistência de organizar isso financeiramente e fazer todos os meses. O que eu acho legal desse exemplo é que ele mostra também como o investimento ele é um complemento para a sua vida financeira atual. Então você já trabalha, você tem ou o seu emprego, ou seus projetos, ou os dois, você faz renda extra, enfim, você faz um monte de coisa aí para ganhar dinheiro. Em complemento a tudo isso, você investe esse dinheiro. Aí, como a Maria fez no exemplo, ela consegue investir uma quantia maior. Então, no longo prazo, mesmo com uma rentabilidade menor, ela tem um resultado maior do que os outros que tinham uma rentabilidade maior, mas não tinham tanta capacidade de aporte. Então, acho que isso traz uma lição legal para a gente de a gente vai ensinar você a investir. Investir vai ajudar a potencializar muito o seu resultado que você tem com o seu trabalho, com o que você já faz no dia a dia e eventualmente mais para frente, e a gente vai mostrar algumas opções de como fazer isso, aí sim os investimentos podem virar a chave e virar realmente a sua principal fonte de renda, seja por renda, de fato, renda mensal, renda periódica ou também a construção do patrimônio em si, com a valorização dos seus investimentos. Então é um complemento importante e, na minha visão, necessário de você ter na sua vida. Então você precisa, só retomando alguns pontos que a gente falou, você precisa então se organizar financeiramente, você precisa resolver as suas dívidas se você tiver, monta a sua reserva de emergência para você se proteger. É como se fosse um plano de saúde, um seguro de vida. Você está colocando mais uma camada de segurança e aquele dinheiro que sobra no final do mês, para ele não ficar ali juntando pó e sendo corroído pela inflação, que é a perda de poder de compra do dinheiro, você pega esse dinheiro e investe, para que você não precisa comprometer mais do seu tempo para trabalhar e ganhar dinheiro. O dinheiro ele vai trabalhar para você sozinho, sem que você gaste mais tempo do que você já gasta hoje em dia. Então é uma forma muito importante e necessária para você aí multiplicar o seu patrimônio. E o que nos traz então diretamente para outro passo, né, que é abrir a nossa conta em corretora. Tá? Como o Marcos comentou lá no início, às vezes você já até tem uma conta numa corretora que é afiliada a um banco, né? Ou às vezes não tem e tudo mais, não tem problema, tá, pessoal? Hoje é um processo muito desburocratizado, você consegue fazer da sua casa, na internet mesmo, não tem que ir em lugar nenhum, assim, pessoalmente, fisicamente, tá? Porém, o importante é que você entenda o que a corretora te oferece, se ela está adequada ao seu perfil de investimento. Porque nós temos basicamente corretoras que elas têm taxa zero para tudo, né? O que a gente fala com tudo? Para ações, fundos imobiliários, renda fixa, enfim, os mais diversos investimentos. Vocês estão vendo aí na tela, a gente pode citar algumas, como a Rico, o próprio Banco Inter, a Orma. E nós temos também algumas corretoras que elas têm taxa. Elas cobram taxa para ações, por exemplo, algumas outras com fundos imobiliários. E aí nós temos alguns exemplos também, como o BTG Pactual e a Modal Mais. É claro que cada uma dessas corretoras, além disso, ainda vai te oferecer serviços diferentes. Né? Se você está pagando alguma taxa, teoricamente, é para você ter um serviço personalizado diferentemente da outra. Porém, muitas pessoas não precisam disso. Então, esse é o motivo de você entender a sua real necessidade aí sobre ter uma corretora e por aí vai. O que eu sugiro é que todo mundo, né, abra sua conta aí em uma, duas corretoras, para que você até sinta como que é investir por uma, como que é investir por outra, qual que é mais fácil, qual que é mais difícil, qual que tem mais suporte, qual que não tem. E aí, a longo prazo, você vai vendo qual das duas ali, das duas, três, enfim, você gosta mais para continuar. Exato. Hoje em dia, se você for olhar no que elas oferecem, a maioria oferece praticamente a mesma coisa, então você não vai ter tanta diferença assim entre uma e outra. Claro, alguns tipos de investimento pode ser que um tenha mais opções do que a outra, mas no geral é tudo muito parecido e o que vai fazer a diferença de fato, na maioria dos casos, para os investidores é a usabilidade. Então, você entrar lá com o site bonito, fácil de entender, fácil de navegar, tudo funciona. E a parte que você mencionou de serviços adicionais, eu acho que é um bônus super interessante, porque às vezes você ter o seu dinheiro lá investido, seja numa corretora que é vinculada a um banco ou não, eles te dão alguns benefícios que podem fazer sentido você ficar ali em vez de ir para outra. Cartão de crédito, isenção nas taxas, então tem várias coisas que eles podem oferecer. Então quando você for olhar uma corretora para decidir qual que você vai usar, dá uma olhadinha também nesses benefícios que eles podem oferecer, porque pode estar ali a diferença de você escolher uma e não a outra. E daí você precisa da corretora para poder fazer seus investimentos e o seu primeiro investimento, que a gente costuma não chamar muito de investimento, mas no fim do dia é um tipo de investimento, é a reserva de emergência. Então a reserva de emergência, que a gente já falou um pouquinho, é como se fosse um seguro de vida, um plano de saúde, uma camada de segurança na sua vida financeira para quando acontecer algum problema, e ao longo de muitos anos de vida provavelmente vai acontecer algum problema, você tem um dinheiro reservado para conseguir cobrir essa despesa e não voltar para a dívida, ou não cair nas dívidas. Porque, inclusive, um exercício que eu acho legal as pessoas fazerem, depois,
entra na fatura do seu cartão de crédito e vê quanto que eles cobram do rotativo do cartão, quanto eles cobram de juros por você atrasar um mês da sua fatura. Depois você me conta aí qual que é o valor ali, porque ele não é baixo. E você vai ver que esse valor é estratosférico se a gente for comparar com investimentos. Então você não pode cair nas dívidas, porque isso vai dificultar muito o seu trabalho de construção de patrimônio. Então o principal ponto é evite cair nas dívidas. Tudo certo, em ordem agora com a sua vida financeira, vamos investir. A primeira reserva que você vai fazer é de emergência. Então você precisa procurar algo que é seguro, que você não quer colocar o seu dinheiro e ele sumir depois, você perder dinheiro. Você precisa de algo que é de fácil acesso, que a gente chama que tem liquidez, uma alta liquidez. Basicamente é você conseguir resgatar esse dinheiro quando você precisar, porque também não adianta você colocar o seu dinheiro ali, deu a emergência e você não consegue pegar o dinheiro. Então você precisa de segurança, liquidez e, aqui porque eu disse que é um investimento, você precisa de uma rentabilidade. Não é o ponto mais importante desses três, a rentabilidade não é o ponto mais importante, o objetivo não é ganhar dinheiro com a reserva de emergência, é proteger o seu dinheiro. E uma outra forma de proteção é contra a perda de poder de compra do seu dinheiro, que é a inflação. Então, você precisa rentabilizar esse dinheiro para pelo menos ali acompanhar a inflação e você não perder esse poder de compra ao longo do tempo. Então, segurança, liquidez e rentabilidade. Mas jamais sacrifique a segurança e a liquidez para você conseguir uma rentabilidade maior. Porque, de novo, a gente acaba caindo naquele risco e retorno. Então, se você for buscar mais retorno, provavelmente você vai correr mais risco e provavelmente você vai ter a chance de perder esse dinheiro que você não pode perder. Então, escolhendo um investimento com essas características, e normalmente vai cair numa renda fixa, você consegue montar a sua reserva de emergência. E depois de montado, então, depois de você abrir a sua conta na corretora, de montar a sua reserva de emergência, aí é importante você descobrir pelo seu perfil de investidor qual que é, né, os investimentos que eles vão se adequar ao seu objetivo. Mas como assim o meu objetivo, Bruno? Bom, você quer investir realmente para o longo prazo, né? Você quer deixar o seu investimento ali por 10, 20, 30 anos? Qual parcela de risco você aceita correr, entre aspas, por esses investimentos, né? Qual que é a volatilidade que você aceita ver os seus investimentos ali? Igual o Marcos comentou lá no começo também, não pode ser algo que você vá dormir depois, coloque a cabeça no travesseiro e fique pensando, nossa, será que eu fiz uma boa decisão? Será que eu não fiz? Está caindo? Está subindo? E por aí vai. Então, por isso que é muito importante você entender o seu perfil, conhecer os tipos de investimentos para você realmente investir, primeiro, naquilo que você entende e segundo, naquilo que você também entende e que faz parte do seu perfil. Eu acho que um erro muito grande de muitas pessoas é ficar mudando de estratégia, né, com coisas que não tem nada a ver com o perfil dela, simplesmente porque algo está subindo demais, então a pessoa quer aproveitar, quer surfar aquela onda, mas não está entendendo por que aquilo está acontecendo e principalmente que aquilo não faz parte do perfil dela. Então, entender o seu perfil, adequar os tipos de investimento, né? O Marcos vai trazer para vocês alguns outros tipos, na verdade todos os tipos de investimento que a gente tem para vocês entenderem um pouco mais. E tem a frase do Warren Buffett, que também está aparecendo aí na tela para vocês, que ela fala muito dessa questão do nosso perfil de investimento, de controlar riscos, de probabilidade e por aí vai. E a partir do momento que você entende mais os seus objetivos, do seu perfil, você sabe o que você quer, você sabe qual caminho você quer trilhar, você consegue enxergar quais são as opções que vão fazer mais sentido para você. Porque existem muitas opções de investimento, só que qual que seria o melhor? Não existe o melhor. Para mim pode ser uma coisa, para ele pode ser outra coisa, para você pode ser outra coisa. Então tudo vai depender da pessoa que vai investir para entender qual que é a melhor carteira possível para si. Só que uma coisa que a gente costuma falar é diversifique. Essa é uma instrução, uma dica que a gente dá, uma dica bastante sensata que a gente dá, que é você diversificar para você não colocar todo o seu dinheiro em um único investimento, colocar todos os seus ovos em uma única cesta, porque se der algum problema, vai ser todo o seu patrimônio que vai ser comprometido. Então, independente ali da sua estratégia, é interessante que você tente colocar o seu dinheiro em diferentes tipos de investimento. Aí você consegue dosar, baseado no seu perfil, quero um pouquinho só em risco, mas eu quero muito mais na parte conservadora, ou vice-versa. Aí você vai determinando. Mas que tipo de investimento existe? O que a gente consegue acessar? E o primeiro degrau dos investimentos é a renda fixa. Então, a renda fixa são títulos. Você pode emprestar dinheiro para o governo, você pode emprestar dinheiro para uma empresa, você pode emprestar dinheiro para o mercado imobiliário, para o mercado do agronegócio. Então, a renda fixa é basicamente você emprestando dinheiro para alguém e você recebe um retorno por isso, você recebe juros por isso. Então, você emprestou R$100 e eventualmente volta a 110, por exemplo. Estou usando números aleatórios aqui. Mas só para você entender que você está emprestando dinheiro. E a renda fixa, ela é fixa porque você já sabe quanto que você vai ganhar em termos de rentabilidade. Por exemplo, você vai receber 10% ao ano. Então você tem ali já a rentabilidade fixa de 10% ao ano. Contanto que você invista nesse título
mantém esse título em carteira até o final, porque há um vencimento, né, uma data de encerramento, você recebe os seus 10% ao ano. Claro, existem riscos, dependendo do investimento que você fizer, pode ser que dê algum problema, pode ser que não dê um problema, por isso que você precisa estudar para entender. Mas títulos públicos, por exemplo, são considerados aí os títulos, os investimentos mais seguros, que é você emprestar para o governo. Então, ali é onde você tem a maior segurança, você tem ali a rentabilidade fixa, que você já sabe no começo da sua jornada o quanto que você vai ganhar. Subindo no nosso degrau aqui dos investimentos, a gente entra na renda variável. E ela é variável porque você não sabe exatamente quanto que você vai ganhar ao longo da sua jornada de investimento. Por ser mais arriscado, por ter ali um perfil de risco maior, entende-se que a gente vai ter um retorno maior do que a renda fixa, que lá você tem uma segurança maior, uma previsibilidade maior. Mas, como existe risco, pode ser que você ganhe muito mais, pode ser que você perca, desde que você saiba escolher os seus ativos, você estude bem para você entender onde que você está colocando o seu dinheiro. E a primeira caixinha aqui, o primeiro degrau dentro da renda variável, são os fundos imobiliários. Então, o brasileiro, ele ama investir em imóveis desde sempre. A gente nasce com isso daí no sangue, praticamente. Sim. Então, os fundos imobiliários são um caminho de investir em imóveis sem que você tenha que comprar de fato um imóvel e lidar com toda a burocracia da compra, da manutenção, lidar com o inquilino quebrou lá, derrubou uma parede, não era para derrubar, vai ter que arrumar. Você não tem que se preocupar com nada disso. Os fundos imobiliários são investimento em bolsa, então você vai investir na bolsa de valores, você vai comprar uma participação dentro de um fundo e dentro desse fundo tem vários investidores e este fundo comprou vários imóveis. Então você está investindo em imóveis também, só que indiretamente aí através do seu computador de uma forma muito mais fácil. Então aqui você já começa a entrar numa volatilidade, um pouquinho mais de risco. Por quê? Porque você está recebendo dinheiro de aluguéis, basicamente. Só que o inquilino pode sair, o inquilino pode deixar de pagar. O aluguel pode estar baixo, o mercado está subindo e o seu aluguel não está acompanhando, ou vice-versa, o mercado está caindo, vai ter que derrubar o preço do aluguel. Então, o quanto você vai receber de retorno ali vai variar ao longo do tempo. Por isso que chama renda variável. E aí, para a gente finalizar, né, para nós finalizarmos, nós temos as ações, tá? Tanto as ações brasileiras quanto as ações internacionais. Quando nós falamos em ações, aí já temos uma volatilidade aí, relativamente maior do que dos fundos imobiliários. Porém, com essa maior volatilidade, nós também temos um maior potencial de valorização, tá? Então as ações elas podem realmente se multiplicar aí por várias vezes, igual já aconteceu diversas vezes com diversas ações, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. E diferentemente dos fundos imobiliários, não são todas as ações que vão te pagar ali mensalmente, né? Não é um aluguel. As ações elas distribuem parte dos seus lucros, não todas, tá bom? No formato de dividendos, você também pode receber no formato de dividendos, só que esse pagamento não vai ser geralmente mensal de todas elas. Passando das ações nacionais, nós temos também as ações internacionais para falar justamente daquela questão de diversificação, de não deixar todos os seus ovos, né, dentro de uma cesta. Por mais que você invista em renda fixa, fundos imobiliários e ações, aqui no Brasil você ainda está deixando todo o seu capital, você ainda está se expondo exatamente a um único país em relação ao mundo inteiro, você não está globalizando a sua carteira. Então, por mais que o mercado esteja forte, caso passe por uma crise, caso aconteça alguma coisa que afete decisivamente o Brasil, você não ter parte do seu capital dolarizado pode ser muito prejudicial. Então, por isso que também as ações internacionais são de extrema importância na carteira aí de qualquer investidor para se levar para o longo prazo. E a gente falou no começo que você pode fazer os seus investimentos, pode começar a investir com guia, com alguém te ajudando, com auxílio de uma pessoa que já trabalha na área. E eu trouxe aqui alguns números interessantes para mostrar para vocês, porque aqui dentro da Suno a gente oferece esse serviço, a gente oferece essa ajuda para que você comece a investir o quanto antes, para você, que nem a Maria, conseguir ter um retorno maior ao longo do tempo, começando mais cedo, melhorando seus aportes, para você chegar num resultado mais interessante. Então eu vou mostrar aqui na tela alguns números bem interessantes. Então dentro da Suno a gente cobre vários tipos de investimento, a gente ajuda você a investir com diversos tipos. E se você olhar aqui na tela, por exemplo, a nossa carteira recomendada de ações mais voltadas para o pagamento de dividendos, ela teve um resultado de mais de 235% versus 62,9% que é o Ibovespa, que é o índice de ações, né? A nossa média que a gente usa para fazer a comparação. Então, a nossa carteira de dividendos teve um desempenho muito superior ao Ibovespa. Da mesma forma, a nossa carteira de small caps, que são empresas menores, aquelas que têm um potencial de valorização muito maior, mas também tem um risco maior, teve ali um resultado de 150 versus quase 25% do Ibovespa. E a nossa carteira de valor, que também são empresas que a gente busca uma valorização, só não necessariamente são empresas tão pequenas, ela teve um desempenho de 55% versus 51% do Ibovespa, batendo o índice também. Então todas essas carteiras, as nossas de ação, batem o Ibovespa, que é a nossa média de mercado, mas a gente também tem a cobertura internacional.
Então a gente também faz recomendações de investimento, não só você investir diretamente no exterior, mas também investir pelo Brasil em ativos lá fora. E essa carteira teve um desempenho de 106%, e enquanto o SP500, que aí é a média das ações americanas, teve um desempenho de 70% aproximadamente. E a carteira de fundos imobiliários, para você que gosta de imóveis, ela teve um desempenho de 80% contra o IFIX, que é a média do mercado de fundos imobiliários, que teve 43% aproximadamente de retorno. Então todas as nossas carteiras, elas batem os seus índices. Isso mostra que uma seleção onde você escolhe, sabe bem o que você está colocando, diversifica, monta como estratégia, ela tem um desempenho superior à média. Então aí, de novo, a gente volta naquele ponto da importância de você estudar e saber aonde que você está colocando o seu dinheiro. Esses guias, esses relatórios, eles são muito bacanas, né, para todos os investidores, porque volta naquilo que a gente conversou lá no início, né, de 2 pontos principais. O primeiro, tempo. O investimento ele é um complemento da sua renda hoje para se tornar uma renda no futuro. Então não adianta você gastar todo o tempo que você tem hoje tentando analisar cada tipo dos ativos, né, da forma que um especialista faz, que já é o trabalho dele, né? Você não vai deixar o seu trabalho para ficar fazendo isso para você. E a outra questão é na rentabilidade. A gente pode perceber aqui, vocês perceberam por dados e mais dados, por resultados de que esses relatórios, essas carteiras, elas têm batido constantemente e consistentemente o índice. E quando você aumenta a rentabilidade, se você mantiver o aporte mensal que a gente falou lá na questão da Maria, que é muito importante, você chega mais rápido, mais próximo. E quão mais rápido você chega, antes você vive, né, você vive de renda ali, transforma os seus investimentos na sua fonte de renda principal. Então, por isso que esses relatórios eles servem muito para ajudar qualquer tipo de investidor. Então eu quero te fazer um convite para você que tem interesse em aprender mais sobre investimentos, começar a colocar o seu dinheiro para rentabilizar, para gerar mais dinheiro sem que você comprometa mais do seu tempo, com a nossa ajuda, para conhecer a Sunistart. A Sunistart é a nossa assinatura inicial justamente para as pessoas que querem, desde o básico, conseguir investir, desde a parte de educação financeira também, para aprender um pouco mais a mexer com dinheiro, porque a gente tem relatórios, e os relatórios são diversos, então a gente tem relatório que ajuda você a entender a economia, relatório de análise de investimento, relatório de mindset, relatório de educação financeira, todos esses conteúdos para você aprender a fazer seus investimentos, aprender mais sobre educação financeira. Além disso, a gente tem as próprias recomendações de fato. Então, uma lista, uma tabela que a gente fala, olha, compra isso, compra aquilo, isso a gente recomenda, isso a gente não recomenda, com valores específicos, compre até este valor, isso aqui não compra agora. Tem todas as instruções para você já conseguir começar a investir, mesmo sem ter todo aquele conhecimento que você vai adquirir com o tempo. Além disso, para quem precisar de mais ajuda, a gente tem plantões de dúvidas, que são momentos que vocês têm um encontro com o responsável da assinatura, no caso da Sunistart sou eu. Então vocês têm um encontro comigo para tirar dúvidas. Então, não entendi, não sei o que é para fazer, a gente vai ter um encontro ao vivo e você pergunta para mim e eu te ajudo com as suas dúvidas. E uma coisa legal da Sunistart é que as recomendações, elas são diversificadas. Então você vai encontrar ações, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, renda fixa e fundos imobiliários. Tudo isso em uma carteira única que você já pode começar a investir. Então você já começa diversificado e diluindo vários riscos. Então eu te faço convite para conhecer a Sunistart, então é só clicar no link para você saber mais sobre o conteúdo. E lembrando que nessa quinta-feira, dia 23, às 8 da noite, às 20 horas, nós teremos uma live, sim, realmente ao vivo, eu e o Marcos aqui, para te ensinar como investir na prática, você poder tirar suas dúvidas. Então, deixa anotado aí, não esquece, a gente te espera no dia 23.